Hoje eu quero ler com você, no último livro da Bíblia, no capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos, o livro de Apocalipse. Capítulo 5 de Apocalipse. Nós vamos fazer essa leitura, e você que está acompanhando essa live, você que está em casa, possivelmente, pode também fazer essa leitura. Apocalipse capítulo 5 diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? É uma tela bem inusitada, porque João está vendo um livro na mão daquele ser sentado no trono, e um anjo forte, né, diz o texto, fazendo uma espécie de uma fala, levantando uma questão, levantando um problema. Quem é digno de abrir o livro e desatar seus selos? Versículo 3, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Aí é um outro problema, porque se não tinha ninguém que podia abrir o livro e desatar seus selos, não havia nenhum personagem, nenhuma pessoa, não havia nenhum ser, não havia nenhuma figura que fosse capaz, nem no céu nem na terra. E eu chorava muito. Então João entra num quadro de desespero, de angústia, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Olha, o livro era tão significativo, tão importante, assim, tão singular, que ninguém podia abrir e nem mesmo podia olhar para o livro. É essa a ideia. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 6 olhos, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Nós vamos parar aí no versículo 8. Tem uma passagem na Bíblia que conta a história de um personagem chamado Geazi. Diz a história que o exército da Síria fez um acampamento em torno de Eliseu para o prender, para o destruir, porque Eliseu, ele era um profeta, ele carregava uma mensagem, e essa mensagem de Eliseu estava incomodando o rei da Síria. E o Geazi entra num pânico, entra num desespero terrível, tremendo, porque o Geazi olhou o monte com inúmeras pessoas, soldados, o exército da Síria cercou todo aquele lugar, e ele entrou em desespero, correu para dentro da tenda e disse para Eliseu: meu pai, estamos destruídos, o que será de nós? O Eliseu disse para Geazi: meu filho, vem aqui. Aí saiu e disse: olhe, dê uma olhada agora para o monte novamente. E quando Geazi olhou, havia
o exército do Senhor, acampado ao redor daquele monte. Miríades e miríades de anjos do Senhor, para pelejar em favor de Eliseu. Essa história, ela realça a figura daqueles que olham a vida apenas da perspectiva da terra. Olham a vida apenas na perspectiva, na dimensão terrena, na dimensão apenas desse mundo em que nós estamos vivendo. Meus irmãos, tem uma coisa que nós não podemos esquecer. Quando nos unimos ao corpo de Cristo, quando nos tornamos igreja, quando fazemos parte da comunidade dos santos, nós precisamos enxergar a vida para além da realidade que está posta, para além do mundo concreto, para além daquilo que eu estou enxergando aqui e agora, para além de microfones e som e guitarra e música ou mesmo de cadeiras. Há uma atmosfera por trás de tudo isso aqui. Há um mundo por trás desse mundo real, desse mundo concreto, desse mundo palpável, que eu e você não sabemos, que eu e você não conhecemos, e que eu e você precisamos apenas nos localizar em quem nós somos. A igreja não é uma agremiação, a igreja não é uma organização política, a igreja não é a igreja não é um grêmio estudantil, a igreja não é um partido político, nem mesmo a igreja é um clube social. A igreja é o povo de Deus na terra, o povo redimido de Deus no mundo. E um detalhe muito especial, a igreja é o povo de Deus redimido do mundo, mas lançado no mundo. Não somos apenas redimidos do mundo, mas lançados do mundo, porque nós temos uma missão, nós temos um caminho, nós temos um propósito, nós temos um destino. Talvez você pense assim, pastor, eu sei, eu vou morar no céu um dia com Jesus. É verdade, todos nós iremos morar no céu um dia com Jesus. Mas antes de chegar lá, há um percurso aqui neste mundo, há uma trilha aqui nessa terra que o Senhor nos desafia a caminhar. A igreja para a cidade é essa igreja que consegue enxergar este ambiente onde ela está lançada, onde ela está inserida, mas ela consegue enxergar para além do que está posto, para além do concreto. E é mais ou menos isso que nós encontramos aqui no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro espetacular. Eu sei que você não lê Apocalipse, eu também não li há muito tempo atrás. Eu não gostava de ler Apocalipse. Eu já ouvi vários tipos de falas sobre Apocalipse. Eu já ouvi inclusive gente dizer assim, eu tenho medo de ler Apocalipse. Porque Apocalipse ficou aquele livro assim realmente meio tenso para a gente ler. Aquele livro que a gente olha para ele e diz assim, não, esse livro eu não vou ler porque, primeiro, eu não entendo o que esse livro está dizendo. Segundo, esse livro está falando de tragédias, de catástrofes. Esse livro está dizendo de coisas que ainda não aconteceram, que irão acontecer. Talvez você nunca leu Apocalipse, ou se leu, não entendeu e jogou Apocalipse de lado. Mas eu preciso dizer para você uma coisa. O livro de Apocalipse é um livro transformador. O livro de Apocalipse é um livro que quando eu mergulho no texto e compreendo o que o texto está dizendo, eu alço voos poderosos em Deus e para Deus, para a glória do seu nome. Aleluia! E eu vim aqui nessa noite para dizer para você isso. Você como povo de Deus, Deus tem um chamado para você nesta cidade. Deus tem um chamado para você neste bairro. Deus tem um chamado para você onde quer que você more nesta cidade. Deus tem um propósito na sua vida, para além do que você possa imaginar. E este livro de Apocalipse é um livro que eu preciso entender isso, você precisa entender isso, você em casa precisa compreender isso. Apocalipse é um livro que tem um gênero literário bem singular, bem específico. Foi escrito a partir de uma literatura apocalíptica. Escute aqui comigo, Apocalipse é um livro que Deus fala por meio de imagens.
Deus fala por meio de símbolos, Deus fala por meio de representações, Deus fala por meio de figuras. Por isso que no livro tem muita figura, tem muito símbolo, tem muita representação, porque essas representações estão comunicando a linguagem. É a linguagem do símbolo, é a linguagem da representação. E aí, eu preciso entender outra coisa sobre Apocalipse. Além de que é um gênero literário bem específico, Apocalipse é um livro que fala de sofrimento, de esperança e de perseverança. Irmãos, tem pessoas que não conseguem cumprir o plano de Deus no mundo porque o sofrimento lhes tira a força, o vigor, a energia. Tem gente que não consegue cumprir o plano de Deus no mundo porque a imoralidade sexual, a vida de pornografia, o pecado lhe desidrata, tira toda a sua energia para cumprir o propósito de Deus no mundo. E quando eu leio o Apocalipse, eu preciso entender uma terceira coisa. Apocalipse está dentro de um contexto, de um povo que está na cidade, porque o livro é escrito para as igrejas da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cidade, são igrejas da cidade. Naquela época não tinha a ideia de templo como tem hoje aqui. Naquela época as igrejas se reuniam nas casas. Não tinha CNPJ como nós temos hoje aqui. Não tinha toda essa estrutura que nós temos hoje aqui. A igreja se relacionava nas casas. A igreja era na cidade. Não tinha denominação presbiteriana renovada, batista, Assembleia de Deus, igreja do pastor Sassá, ou qualquer que seja o ministério deste mundo. A igreja era o povo de Deus, redimido. O Espírito Santo operava, trazia, libertava, curava, trazia as pessoas para dentro da comunidade. E o Senhor ia formando o seu povo ali. Deus ia levantando o seu povo ali. Deus ia sustentando o seu povo ali. Mas esse povo estava na cidade. Então aqui eu já entendo uma coisa. Eu me defino não especificamente pela estrutura onde eu estou colocado. Eu me defino pela identidade que eu carrego. Eu sou um discípulo de Jesus. Eu sou o corpo de Cristo na terra. Eu sou um redimido do Senhor. Eu preciso entender isso. Porque se eu não entender isso, eu vou pensar que igreja é templo. Igreja não é templo. Igreja são pessoas. Igreja são vidas. Igreja são casas redimidas pelo poder daquele que é o Senhor da sua vida. Aleluia! Então esse cenário me faz ler Apocalipse. Me faz dar uma base para a leitura de Apocalipse. E aí, quando o livro de Apocalipse foi escrito, ele foi escrito de uma maneira bem interessante. Porque no primeiro capítulo, João apresenta o ressuscitado. Ele tem os olhos como chama de fogo. Ele tem os cabelos brancos como a lã. Ele tem os pés como latão reluzente. Ele é um ser completamente diferente daquele Cristo que se manifestou, o Filho de Deus em carne. Ele agora é ressuscitado. No capítulo 2 e 3, João vai apresentar as 7 igrejas. O que está acontecendo com as 7 igrejas? Hoje de manhã a gente estudou aqui, a gente ministrou aqui sobre a igreja de Éfeso. Mas se você ler as sete cartas, você vai encontrar um cenário bem similar com a igreja de Éfeso. Um cenário de tensão interna e tensão externa. Por exemplo, a igreja de Pérgamo, ela está onde está o trono de Satanás. É assim que o Senhor diz. A igreja de Sardes tem a aparência de que vive, mas não vive, está morta. Cada igreja carrega uma situação de tensão interna e externa. Seja a convivência com o pecado, seja a luta contra as forças políticas daquela época do Império Romano, sejam as batalhas que as pessoas carregavam na sua própria identidade. Mas aí quando chega no capítulo 4, João é transportado para a dimensão celestial. Se você ler o capítulo 4, você vai encontrar o quê? João sendo chamado para subir para a dimensão celestial. Ou seja, agora você vai ser levado a enxergar a vida na perspectiva celestial. Aleluia! Você agora vai compreender isso. João sobe para a dimensão do céu. E lá no céu, João encontra um cenário interessantíssimo demais. Ele encontra um trono. E ele encontra um ser sentado no trono. E ele encontra ao redor do trono 24 tronos. São os 24 anciãos.
12 representando as 12 tribos de Israel e 12 apóstolos do Novo Testamento, ali no trono de Deus. Mas no trono de Deus, João também encontra os seres viventes que estão lá, representações da criação. A criação está no trono de Deus, o povo de Deus está no trono de Deus, Deus está sentado no seu trono. E quando ele chega no capítulo 5, que está colado com o capítulo 4, ele diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. João ele vê o livro na mão daquele que está sentado no trono. João enxerga o que está na mão daquele que está sentado no trono. Meus irmãos, o que João quer é fazer com que a igreja que está na terra, na cidade, ela compreenda a vida pela dimensão celestial. Ela compreenda as suas relações no mundo, relações sociais, pela dimensão celestial. Ela compreenda as suas relações familiares pela dimensão celestial. Por quem está no controle e no governo da minha vida e da sua vida. Na vida do povo de Deus, quem governa não é um partido político. Na vida do povo de Deus, quem governa não é o presidente X ou o presidente Y. Na vida do povo de Deus, quem governa é aquele que está sentado no trono. Aleluia! Você pode celebrar com palmas ao Senhor. Aleluia! Nós cantamos uma canção aqui. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Você entendeu o que foi cantado nesta noite aqui? Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E você sabe o que é que isso significa? Isso significa que ninguém pode parar você. É você que ninguém pode parar. Porque eu não vivo neste mundo por processos naturais da minha vida. Eu não tenho um governo da minha vida. Eu não escrevo a minha história. Eu não escrevo o meu destino. Eu não escrevo o que vai acontecer comigo daqui a pouco, não. Mas aquele que está sentado no trono, o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor da minha vida. E Ele sabe o que é melhor para mim. A Bíblia é um livro maravilhoso. A Bíblia só tem uma mensagem. Como assim, pastor? Se você ler a Bíblia tem 66 livros dentro do cânon. O capítulo 1 e capítulo 2 fala da criação. Diga comigo, criação. O capítulo 3 de Gênesis em diante vai falar da queda e da redenção. Diga, queda e redenção. E o capítulo 21 e 22 de Apocalipse é o fechamento. Fala da consumação. Fala do fechamento. Fala daquele tempo onde eu e você não teremos mais diante de nós lágrimas, dor, tristeza. Não teremos mais diante de nós frustrações. Não teremos mais diante de nós angústia. Essa angústia que você sente, que você acordou hoje sentindo, essa angústia de ser gente, de ser pessoa, às vezes até de ser crente. Por que eu sou crente? Eu não podia ser crente, eu podia ser outra coisa. Tem gente que tem essa angústia. Mas você não sabe por quê. Você com a angústia e Deus te puxando. E o Senhor te puxando. E o Senhor te puxando. E o Senhor te puxa para Ele. O Senhor te traz para Ele. Porque se você ler o Antigo Testamento, o que você vai encontrar é isso. Deus se manifestando por meio da história de Israel para mostrar o seu glorioso plano de redenção. E toda essa história se desenrola com um propósito, com um fim. A chegada daquele que iria colocar
todos os nossos inimigos debaixo dos seus pés. Aleluia! A história bíblica é para falar do descendente de Davi, do rei que se levantaria no tempo do Senhor, na plenitude do tempo, para colocar todos os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. E quem são os nossos inimigos? O pecado, o mundo e o diabo. Esses três inimigos estão debaixo dos pés do Senhor Jesus. Ele se manifestou para derrotá-lo. E então João vê esse livro. O livro está selado por dentro e por fora. É uma representação. O livro é uma mensagem. É a mensagem do Evangelho. O livro que está aqui na mão do ser que está sentado no trono é o Evangelho. É o que vai se desenrolar. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. E se desenrola em todo o livro de Apocalipse. Quadros que falam da mesma coisa. Salvação e condenação. Salvação, juízo. Salvação, juízo. Juízo, condenação. Condenação para quem? Para quem não está ligado com o Senhor. E salvação para quem? Para quem está ligado com o Senhor. Para quem está com o Senhor. Para quem está em Deus. Quantos desta noite aqui estão em Deus? Você que está em casa, você está em Deus. Então entenda uma coisa: se você está no Senhor, aleluia, se você está em Cristo Jesus, você pertence a Ele. Você é dele. E os processos da sua vida têm a ver com o plano dele. Eu é que sei os planos que tenho para vós. Eu é que sei. Anai, Assu, Decanta, Alabachuri, Andarai. Eu é que sei os planos que tenho para vós. Meus irmãos, dessa noite eu vim aqui para dizer para você uma coisa poderosa. Você carrega o DNA da vitória. Você é mais que vencedor, aleluia. Olha o que acontece no texto. João vê um anjo forte. O anjo se apresenta e ele levanta uma questão: quem poderá abrir o livro, desatar os seus selos? Ele entra em pânico. Ele chora porque ele não vê ninguém. Mas o ancião, lembra? Tem um ancião representante do povo de Deus lá no trono de Deus. E o ancião vai lá e desperta o João e diz assim: não chore. Não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. E os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto, aleluia. Olha que coisa extraordinária, olha que visão espetacular. João vê o leão e o cordeiro. Mas a nossa vitória, curiosamente, não vem pela figura do leão que está lá. O leão é a representação de que aquele ser que está ali, aquela representação que está ali, ele foi anunciado desde o Antigo Testamento, que o descendente da casa de Davi, Deus faz essa promessa revelando a redenção final. O descendente da casa de Davi, ele se manifestaria um certo tempo, um certo momento na história da humanidade. A história humana seria atravessada pelo descendente de Davi, e o descendente de Davi vem, e o nome dele chama-se Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Ele se manifesta, e você sabe como é que João vai descrevê-lo? João vai dizer assim, ó: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, aleluia. Em 1,14 ele vai dizer: e o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No versículo 29 do capítulo 1 de João, ele vai dizer assim, ó, que eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus carregava na figura dele o cordeiro que iria resolver o meu problema e o seu problema, derrotar todos os nossos inimigos com a sua própria vida, entregando-se na cruz do Calvário. E ele se entregou, e ele se deu, e ele se entregou completamente na cruz do Calvário. E agora João está dizendo: olha, o leão da tribo
de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, mas está lá a figura do Cordeiro. Porque a nossa vitória foi pelo sacrifício. A nossa vitória foi sacrificial. A nossa vitória foi uma vitória de dor. A nossa vitória foi uma vitória de sofrimento. Ele agonizou naquela cruz. Ele se entregou naquela cruz. Mas diz a palavra do Senhor que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia! E é isso que faz a diferença na nossa vida, na sua vida e na minha vida. Jesus ressuscitou! A igreja na cidade caminha debaixo dessa atmosfera da vitória do Cordeiro de Deus, que tirou, que removeu o pecado do mundo e que destruiu todos os nossos adversários. João está dizendo para as igrejas da Ásia Menor: é isso que vocês precisam entender para viver neste mundo. Vocês têm que olhar a caminhada de vocês na perspectiva do que Deus fez em Jesus Cristo na sua vida. Meus irmãos, a igreja na cidade é a igreja que caminha na força e no poder do Cordeiro de Deus. Eu não sei o que tem afetado a sua vida. Eu não sei o que tem afetado a sua mente. Eu não sei o que tem afetado as suas emoções. Eu não sei o que tem afetado a sua casa. Mas uma coisa eu sei: o Cordeiro de Deus se manifestou para te dar vitória, para te levantar, para te colocar de pé, para te fazer ir adiante nessa caminhada, porque Ele é com você. Ele caminha com você. Aleluia! Ele tem chifres, representação de autoridade. Ele tem os 7 espíritos, representação da completude. Ele veio e tomou o livro, versículo 7, da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro de Deus. Aleluia! Prostraram-se para reconhecer que Ele era merecedor de adoração, de reconhecimento. É por Ele que eu estou aqui de pé. Aleluia! A minha vitória e a sua vitória já está garantida. Entenda uma coisa: você e eu caminhamos de vitória em vitória, de glória em glória, de fé em fé. Eu e você não caminhamos olhando para o passado. Eu e você não caminhamos com a angústia do futuro que ainda não chegou. Eu e você caminhamos no presente. Eu e você caminhamos no agora. Eu e você caminhamos na dimensão do que nós estamos vivendo nessa realidade. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você. Deus quer te levantar como coluna na sua casa, na sua família, para trazer outros aos pés do Cordeiro de Deus, para trazer outros para reconhecer o Cordeiro de Deus. Deus quer levantar você para ser instrumento na mão dele. Aleluia! Se você erga a sua cabeça, levante-se nesta noite aqui. Levante-se nessa noite aqui, porque você não é derrotado não. Você tem aquele que é o Senhor do céu e da terra, aquele que venceu todas as suas batalhas. Ah, como nós somos frágeis. Ah, como nós somos fracos. Ah, como nós achamos que a nossa vitória é o dinheiro. Nós achamos que a nossa vitória é o emprego. Nós achamos que a nossa vitória é termos saúde. Nós achamos que a nossa vitória é que o Estado diga assim: pode todo mundo adorar do jeito que quiser e fale o que quiserem aí por onde vocês forem. A gente pensa que a nossa vitória está nessas coisas, mas a nossa vitória não está nessas coisas. A nossa vitória está em pertencermos ao Senhor. A nossa vitória está em nós sabermos de quem nós somos. Aleluia! Porque aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário foi para alterar a nossa identidade, foi para nos transformar. Você pode ter Jesus e você pode, com Jesus, estar em qualquer que seja a circunstância, em qualquer que seja a situação, em qualquer que seja o momento. O Senhor com você, você caminhará de cabeça erguida e você vai cumprir o propósito de Deus neste mundo. Aleluia! Quantos aqui nesta noite querem cumprir o propósito de Deus neste mundo? Levante as suas mãos e adore ao Senhor aqui nessa noite. Aleluia! Santo é o Senhor. Santo é o Cordeiro de Deus. E como isso traz consolo e conforto na nossa caminhada, na nossa vida.
sabermos que eu não sou guiado pelo que vejo aqui, eu sou guiado por uma eternidade que me atravessa. Eu carrego a eternidade dentro de mim. Quando eu tomei conhecimento disso, os meus medos, pastor Rodrigo, foram embora. Eu voava de avião e o avião balançava e eu ficava com medo do avião cair e eu morrer. Hoje o avião pode balançar, pode fazer o que fizer lá no céu. Eu estou convicto de uma coisa: o Senhor está... Depressão e ansiedade têm crescido aceleradamente, porque as pessoas estão sob essa atmosfera deste tempo, essa angústia desse tempo. O Cordeiro se manifestou. Eu vim aqui para dizer para você: o Cordeiro se manifestou. Respira fundo, puxa o ar dos teus pulmões e saiba de uma coisa: você está atravessado pela eternidade, aleluia. O Senhor te chamou para Ele, você pertence a Ele, você é dEle. Fique de pé em nome de Jesus neste momento. Alaia sodecanta labassuri andarahai. Santo é o Senhor para sempre. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que Deus está fazendo aqui é coisa poderosa. É coisa extraordinária o que Deus está fazendo aqui. Mas não só o que Deus está fazendo, mas o que Deus vai continuar fazendo através da sua vida. Através de você, se essa igreja da cidade, Deus vai te levar em lugares, na força e no poder daquele que venceu todos os teus adversários. Todos estão debaixo dos pés dele. Todos foram derrotados na cruz do Calvário. E agora minha vida está nele. E eu posso caminhar neste mundo certo, convicto dos propósitos que Ele tem na minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Adore nesta noite. Diga: Jesus, Jesus. Clame aquele que é o Senhor da tua vida. Clame aquele que derrotou todos os teus adversários. Clame aquele que imprimiu em você uma nova identidade, aleluia. Ele se manifestou para te dar a vida nova, para te dar uma nova vida. Ele se manifestou para te tornar um marido melhor, tá? Se liga nisso, meu irmão. Ele se manifestou para fazer você uma esposa melhor, aleluia. Para fazer de você um filho melhor, para fazer de você uma pessoa melhor neste mundo. Ele se manifestou para te dar vida nova, vida com abundância, vida transformadora, aleluia. Você pode orar ao Senhor agora. Ore ao Senhor agora. Cânticos serão cantados de adoração. E você vai abrir o seu coração na força e no poder do Espírito do Senhor. Pode pegar na mão da pessoa que está junto de você aí. Pega na mão do teu irmão. Aleluia. Santo é o Senhor.